E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da indutância mútua. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Calcule a indutância mútua entre uma espira circular de raio azinho e um fio retilíneo coplanar muito longo, que transporta a corrente elétrica I e está a uma distância Bzinho do centro da espira. Para resolver o exercício, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio apresentada nos vídeos anteriores. Primeiro, eu vou calcular o campo magnético devido à corrente elétrica estacionária de intensidade I estabelecida no fio na região da espira circular de raio azinho. Na sequência, eu vou calcular o fluxo magnético através da área da espira circular devido ao campo estabelecido. E com isso, a expressão da indutância mútua surge naturalmente. Vamos, portanto, começar calculando a intensidade do campo magnético. Por se tratar de um fio muito longo, conforme já vimos em vídeos anteriores, a intensidade do campo magnético é dada por μ0 vezes I sobre 2πd. D representa a distância lateral do ponto de análise ao fio em questão. Eu vou começar calculando a intensidade do campo magnético nesse elemento infinitesimal de área ds. Como a origem do meu sistema de coordenadas coincide com o fio, a distância lateral é justamente x, conforme eu ilustro na figura. Muito bem, observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou calcular o fluxo magnético através da área da espira circular. Para fazer isso, eu vou começar calculando inicialmente a contribuição infinitesimal dφ ao fluxo magnético total φ. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A contribuição infinitesimal dφ é dada pela intensidade do campo magnético no ponto em questão, vezes a área ds do elemento infinitesimal, vezes o cosseno de 0 grau. Vamos entender o porquê do cosseno de 0 grau. Observe a figura mais uma vez. A corrente elétrica no fio está orientada na vertical e para cima. Pela regra da mão direita, colocando o polegar na mesma direção e sentido da corrente elétrica e girando os demais dedos envolvendo o fio, vemos que, na região da espira circular, o campo magnético devido à corrente estabelecida no fio está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele. E eu vou admitir que o versor N, perpendicular ao plano da espira, está orientado na mesma direção e sentido do campo magnético. Sendo assim, aparece o cosseno de 0 grau, conforme ilustrado. Logo, dφ fica dado por B em função de x é μ0 vezes I sobre 2πx vezes a área ds. Para calculá-la, eu vou utilizar o retângulo polar ilustrado na figura. Observe que para obter uma expressão para ds, eu vou utilizar coordenadas polares. Perceba que eu vou fazer simplesmente lado vezes lado. Admitindo que o ângulo central é dθ, o comprimento desse arco nada mais é do que r dθ. Portanto, ds fica dado por lado, ou seja, r dθ, vezes lado. O outro lado é justamente um drzinho. Portanto, essa é a expressão obtida para a contribuição infinitesimal dφ. Muito bem? Agora, eu preciso encontrar uma conexão entre x, r e θ. Mais uma vez, observe a figura. Note o seguinte. Todo esse comprimento, toda essa distância é igual a x. Se eu parar no centro da espira circular, eu tenho Bzinho. Portanto, eu posso escrever que x, essa extensão toda, é igual a Bzinho, muito bem, mais R vezes o cosseno de θ. Então vamos lá, mais uma vez. X é igual a Bzinho mais esse comprimento. Esse comprimento é justamente R cosseno de θ. Consequentemente, a expressão para dφ fica da seguinte forma.
Então agora nós temos μ0i sobre 2π r dr dθ sobre x, em que x é bzinho mais r cosseno θ. A partir de agora, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais de φ, fazendo a varredura de toda a área da espira circular de raio azinho. Sendo assim, obtemos fluxo total é igual, já retirando da integração os termos que permanecem constantes. Então, nós temos μ0i sobre 2π, que multiplica a integral em r dr de 0 até azinho. E aqui nós temos também a integral em dθ, a integral de dθ sobre b mais r cosseno de θ. Bom, para fazer a varredura de toda a área, eu vou de 0 a azinho na variável rzinho e de 0 a 2π na variável θ. Perceba que eu vou resolver primeiro essa integral, admitindo que rzinho é constante, e posteriormente eu resolvo essa integração. Muito bem? Bom, eu vou admitir que essa integral aqui é I. Muito bem? Para não confundir com a intensidade da corrente elétrica, eu vou admitir que essa integral é azão. Para resolvê-la, eu vou escrever o denominador da seguinte forma: B mais Rzinho cosseno de θ é igual a B que multiplica o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 mais seno ao quadrado de θ sobre 2. Observe que essa soma é 1 e 1 vezes B é igual a B. Mais Rzinho que multiplica o cosseno de θ é igual ao cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. Logo, nós temos o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos o seno ao quadrado de θ sobre 2. Muito bem? Consequentemente, essa soma fica da seguinte forma: eu vou colocar o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 em evidência. Então, ele vai multiplicar Bzinho mais Rzinho. Muito bem? Mais seno ao quadrado de θ sobre 2, que multiplica Bzinho menos Rzinho. Muito bem? Observe a expressão obtida. Agora, eu vou usar mais um truque. B mais Rzinho cosseno de θ é igual. Eu vou colocar todo esse termo em evidência. Então, nós temos B mais Rzinho, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, tudo isso multiplicando 1 mais. Observe agora o seguinte: nós temos B menos Rzinho sobre B mais Rzinho, muito bem. Seno ao quadrado de θ sobre 2 sobre o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 nos dá a tangente ao quadrado de θ sobre 2. Muito bem. Observe a expressão obtida até aqui, os cálculos realizados. Dando sequência, vamos agora resolver a integração. Azão, portanto, fica da seguinte forma: eu vou colocar todo esse termo no denominador. Consequentemente, nós vamos obter 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, que é justamente a secante ao quadrado de θ sobre 2, acompanhando aqui o dθ. Muito bem? No denominador, portanto,
eu vou ficar com essa soma. 1 mais b menos r sobre b mais r tangente ao quadrado de θ sobre 2. Muito bem. Essa integral se estende de 0 a 2π. E eu não posso me esquecer de b mais rzinho no denominador. Então, aqui nós temos 1 sobre b mais rzinho. Muito bem? Para resolver essa integração, eu vou recorrer agora à regra da substituição. Eu vou admitir que uma variável ômega, então vamos lá, ômega é igual a raiz quadrada de b menos r sobre b mais r, multiplicando a tangente de θ sobre 2. Logo, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação a θ dθ. Bom, o termo constante eu vou manter, raiz quadrada de b menos r sobre b mais r. A derivada da tangente é a secante ao quadrado, portanto, derivo quem está fora mantendo quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro em relação a θ, ou seja, vezes 1 sobre 2, tudo isso dθ. Muito bem, observe a expressão obtida, os cálculos realizados. Vamos agora efetuar as substituições. A nossa integral, que eu chamei de azão, portanto, fica da seguinte forma. Observe o seguinte. Secante ao quadrado de θ sobre 2 dθ é igual a 2d ômega. Então, vamos lá. 1 sobre b mais r que multiplica, integral. Então, nós temos 2d ômega. A raiz quadrada de b mais r vai multiplicando. Então, raiz quadrada de b mais r vai multiplicando. E a raiz quadrada de b menos r passa dividindo. Muito bem? Tudo isso sobre. Então, agora nós temos 1 mais. Observe que este termo é justamente ômega ao quadrado. Portanto, 1 mais ômega ao quadrado. Para continuar, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Dando sequência, portanto, fica da seguinte forma. Então, vamos melhorar essa expressão. No numerador, eu tenho b mais r elevado a meio, dividido por b mais r. Consequentemente, eu vou obter b mais r elevado a meio no denominador. Logo, a raiz quadrada de b mais r. Raiz quadrada de b mais r multiplicando a raiz quadrada de b menos r nos dá, já colocando o número 2 aqui do lado de fora, nos dá a raiz quadrada de b quadrado menos rzinho ao quadrado. Muito bem. Integral de certo ômega 1 até certo ômega 2 de d ômega sobre 1 mais ômega ao quadrado. Muito bem? Essa integral é conhecida. Para você entender melhor o resultado final, eu vou revisar a derivada da tangente inversa. Então vamos lá. Vamos admitir que x é igual à tangente de y, em que y é uma função de x. Consequentemente, derivando em relação a x ambos os membros dessa igualdade, você vai obter a derivada de x em relação a x é 1. A derivada da tangente de y é igual a secante ao quadrado de y, derivo quem está fora mantendo quem está dentro, vezes a derivada de quem está dentro em relação a x. Consequentemente, dy dx é igual a 1 sobre a secante ao quadrado de y,
que é 1 mais a tangente ao quadrado de y, ou seja, 1 mais x quadrado. Note que y nada mais é do que a tangente inversa de x. Portanto, a derivada em relação a x da tangente inversa de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Logo, nós vamos obter aqui o seguinte resultado: 2 sobre raiz quadrada de b quadrado menos rzinho ao quadrado vezes a tangente inversa de ômega de certo ômega 1 até certo ômega 2. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Sendo assim, a razão fica dado por... Então vamos lá. Ômega é todo este termo. Para economizar espaço, já vamos colocar aqui. Então eu tenho a tangente inversa da raiz quadrada de b menos r sobre b mais r vezes a tangente de θ sobre 2 de 0 até 2π. Como a função cosseno é uma função par, eu posso simplesmente fazer isso. Eu vou integrar de 0 a π e multiplicar o resultado por 2. Portanto, eu vou integrar de 0 a π e vou multiplicar o resultado por 2. Logo, nós temos aqui no numerador o número 4. Consequentemente, a razão fica da seguinte forma: 4 sobre raiz quadrada de bzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado vezes. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos a tangente inversa deste termo quando θ é π, menos a tangente inversa deste mesmo termo quando θ é 0. Então vamos lá. Substituindo θ por π, a tangente de π sobre 2 vai para infinito. Infinito multiplicando qualquer número real é um número infinito, muito grande. A tangente inversa de infinito vai para π sobre 2. Logo, nós vamos obter π sobre 2 menos a tangente de 0 é 0. 0 multiplicando este termo dá 0. A tangente inversa de 0 é 0, portanto, π sobre 2 menos 0. Logo, essa integração, que eu representei por razão, fica... Vou simplificar o 4 com 2. Então, 2π sobre a raiz quadrada de b quadrado menos rzinho ao quadrado. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. A partir de agora, eu vou substituir esse resultado na expressão do fluxo magnético total. E com isso, nós vamos obter a seguinte expressão. Então vamos lá. μ0i sobre 2π, integral de 0 a zinho de r dr, e agora aparece esse termo. 2π no numerador com 2π no denominador, eu posso simplificar, então vai ficar μ0i. Muito bem. Integral de 0 a azinho de r dr sobre a raiz quadrada de bzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Para resolver essa integração, eu vou recorrer mais uma vez à regra da substituição. Eu vou admitir que uma variável z seja igual a bzinho ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Consequentemente, dz é igual à derivada dessa expressão em relação a rzinho drzinho. A derivada de uma constante é 0, sendo assim nós vamos obter pela regra do expoente menos 2rzinho drzinho. Logo, a expressão do fluxo φ fica da seguinte forma: μ0
vezes I, que multiplica a integral de certo Z1 até certo Z2, de RDR, eu vou trocar por DZ sobre menos 2. Então, eu vou fazer o seguinte, menos Mi0I sobre 2. E no denominador, nós temos a raiz quadrada de Z. Ou seja, nós temos Z elevado a meio. Logo, nós temos a integral de Z elevado a menos meio em relação a Z, de certo Z1 até certo Z2. Pela regra do expoente, nós vamos obter menos Mi0 vezes I sobre 2, que multiplica Z elevado a menos meio mais 1, ou seja, Z elevado a meio, sobre menos meio mais 1, ou seja, sobre meio. 2 vezes meio no denominador dá 1. Consequentemente, o fluxo φ é menos Mi0I. Aqui eu não posso me esquecer de certo Z1 até certo Z2. Então, menos Mi0I vezes a raiz quadrada de Z. Então, a raiz quadrada de Z é simplesmente a raiz quadrada de B quadrado menos Rzinho ao quadrado. Muito bem. Nós temos de 0 a zinho. Então, já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo nesse rascunho. De 0 a zinho. Logo, nós vamos obter a raiz quadrada de Bzinho ao quadrado menos Azinho ao quadrado menos, trocando Rzinho por 0, a raiz quadrada de B ao quadrado, que é simplesmente B. Muito bem? Bom, fazendo a distributiva com o sinal negativo, nós vamos obter Mi0 vezes I, que multiplica B menos a raiz quadrada. Então, B menos a raiz quadrada de Bzinho ao quadrado menos A ao quadrado. Muito bem? Sabendo que a indutância mútua é definida pela razão φ sobre I, a partir do resultado obtido, vemos que a indutância mútua entre o fio muito longo e a espira circular de raio Azinho é igual a Mi0, que multiplica B menos a raiz quadrada de Bzinho ao quadrado menos Azinho ao quadrado. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.